Com licença, vai começar a gravar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um dia do estudo Aprendendo com André Luiz, do livro Nosso Lar. Hoje nós teremos o capítulo 36, com o título O Sonho, e o estudo hoje será conduzido pelo irmão Paulo de Tarso, e fique à vontade, Paulo, é com você. Obrigado, Abadia. Vamos orar, então, agradecendo a Deus por essa oportunidade, a espiritualidade por nos inspirar e por nos ajudar na condução desses estudos, que não tem a pretensão de esgotar, porque estamos muito longe, mas apenas alguns voos leves para ampliar nossos conhecimentos, saber mais, para podermos nos conduzir melhores no bem. Ao doutor André Luiz, a toda a equipe do doutor Bezerra, a doutora Marlene Nobre, todas essas almas caridosas que nos assistem, assistindo nosso esforço. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então hoje é o capítulo 36, chamado O Sonho. A gente lembra que no capítulo anterior, André fez um grande esforço de trabalho lá nas câmaras de retificação. Pela primeira vez ele trabalhou muito, foi o primeiro trabalho, a primeira noite profunda de trabalho, que ele foi autorizado, ele trabalhou com muito empenho. Então, aqui esse capítulo continua assim, que prosseguiam os serviços incessantemente. Enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Exatamente aquilo que a gente estava falando. Então, ele continuava nessa luta tremenda aí de muito esforço, né? Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade e por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele, contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Elisa chegaram e me abraçaram. Sentimos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite, e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. Então, rapidamente, houve aqui o seguinte. Primeiro, é curioso aqui, Abadia, que ele começa a dar passe, né? Já, né? Na primeira noite ele já aprende, que é uma coisa mais natural do mundo, né? Aquela coisa como que eu acredito que na espiritualidade, quando você tem domínio, é a coisa mais natural. O bem mais natural que nós temos é transmitir energias, né? Depois ainda achei muito interessante o fato do Tobias oferecer um bônus em dobro. Depois, lá para o final do capítulo, a gente vai ver que a mãe do André, ela faz uma certa crítica a essa questão do bônus, que ela fala que às vezes esses bônus são exagerados, que existe uma imperfeição na hora de fornecer esse bônus, que é natural, que a gente é como se você fosse doar alguma coisa e você se exalta em relação àquilo, as imperfeições nossas. Então, existe uma coisa assim de, às vezes, haver um certo erro, certo exagero nessa questão. Isso lá para o final do capítulo a gente vai ver melhor. Outra coisa que o André Luiz corta, eu achei um caráter muito bacana do André Luiz, bom, aqui não, no caso ele ensaiava palavras de reconhecimento, ele ia agradecer quando chegaram os outros. E achei interessante a senhora Laura falar que acompanhou ele em espírito durante a noite, ou seja, ela já é um espírito, ela já está lá, mas o que a gente vai ver nesse capítulo, que é muito interessante, é que os espíritos também desdobram para um outro corpo mais suave, mais leve, mais sutil, que isso é uma coisa comum. Então, eles desdobram para essa situação. Deixa eu aberto aí, Badia, para você complementar.
a Ana. Então, isso que eu achei interessante, né? Porque sendo espíritos dois, né, que não está no corpo físico, quer dizer, ele não percebeu por quê? Porque ela estava, né, desdobrando num corpo mais sutil, como você falou, né? Então ele não tinha ainda essa percepção, né, para ver, né, as outras pessoas nesse outro corpo. E é muito interessante quando ele fala, né? Ele fala assim, ó, que o Tobias, né? Ele regressou à Câmara e elogiou ele mais por generosidade, né, do que por motivo, ou seja, ele não achou que tinha motivo nenhum, porque, na verdade, ele estava prestando um serviço ali, que era a obrigação dele, né, que tinha se proposto, né, aquele tipo de trabalho, né, e achei, assim, que depois, quando você fala da questão da mãe lá na frente, ela tem razão, porque acho que eles exageraram um pouco mesmo, que já vieram todo mundo, né, já vieram a Laura, assim, falando, nossa, né, que ficou feliz, tudo bem de falar Uma que estava expansão feliz. natural, né? Uma expansão natural, né? Exatamente, mas assim, é aquilo que você comentou, né? Essa é a questão, porque ele já tinha tratado a questão do ego dele, né? Porque senão ele podia, né, já começar a se achar, né, que ele estava fazendo algo extraordinário e ele continuou por quê? Talvez também por isso que ela já elogiou ele, né, e o Tobias também, porque eles sabiam que ele já estava preparado para saber que ele estava ali a serviço, né, apenas a serviço, ele estava ali apenas servindo, que não era nada mais do que a obrigação, não colocar tanto como obrigação, mas que é algo, né, que trazia, né, que traz o sustento, na verdade, desse desabrochar, né, da consciência, né, quando você vai fazer um trabalho com amor, porque, na verdade, não está fazendo para ele está fazendo, né, na questão ele está servindo a Deus, né, servindo os irmãos, então talvez ele já estava preparado, também os outros já sabiam, né, desse preparo dele, provavelmente, né, por isso também deleitaram, né, elogios para ele, até pelo fato que muitas vezes o elogio, se você não leva pelo lado do ego, né, esse elogio, ele dá também, ele traz subsídio, ele reforça, fortalece, né, a pessoa para falar, poxa, então eu estou no caminho certo, né? Então eu vou continuar por aqui, porque é por aqui, né? Também, né? Existe esse lado do elogio, né? E com certeza ele já estava preparado para isso. Isso aí. Você tocou nesse ponto aí, fundamental, Abadi, porque a mãe do André vai falar exatamente isso aí que você falou, lá para o final, que é para preparar o André, olha, tipo assim, a gente vai ver depois, ela fala assim, cuidado com esses bônus, que eles podem, isso não é, a finalidade não é crescer o seu ego e tudo mais, então ela vai tocar nesse assunto que você falou aí, mais ou menos, lá pro final. Vai ser uma bela lição, assim, do coisa. Então, eles Legal, trocaram muito legal. observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e não cabia de mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa para descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado da câmara de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade de sono. Narcisa preparou-me um leito com desvelos de irmã. Recolhida ao quarto confortável, espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe as bênçãos de ter sido útil, proveitosa fadiga dos que cumprem o dever. Não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Mesma coisa. Então, interessante, eu marquei aqui que a necessidade do sono no próprio perispírito, né? O perispírito, a gente sabe que ele é o nosso corpo físico é uma cópia perfeita do perispírito, ou imperfeita, não sei, dependendo do caso. Mas hoje já se sabe que a fadiga, ela é um grande indutor do sono, não é mais a melatonina. A melatonina não é o grande fator. Tem um estudo de uns japoneses que foi publicado agora recentemente, mostrando que é o nosso metabolismo fadigado, quando ele entra em fadiga leve, por mais que você está um dia cansado e tudo mais, você tem grande necessidade do sono. Tanto é que se recomenda, uma das 10 higienes do sono é que a gente faça muito exercício físico mesmo, antes de dormir, para conseguir um sono mais reparador, assim, para ter mais sono mais profundo. A gente percebe isso mesmo, quando a gente está muito cansado, a gente dorme muito, né?
Interessante o fato do perispírito ter essa mesma fisiologia, mesma coisa. Eu fico cada vez mais impressionado como a fisiologia do perispírito é muito igual à fisiologia do nosso corpo. Os mesmos órgãos, a mesma fisiologia e tudo mais. Deixa eu aberto aí, Badia. E tanto, né, que quando a gente vai para o outro lado, eles falam que a nossa sensação continua a mesma, né? Exatamente. Se eu estou desequilibrado aqui, continuo desequilibrado lá. Se eu estou equilibrado aqui, lá também eu continuo esse equilíbrio, né? Então, essa ligação ela é profunda mesmo. Mas outra coisa interessante é que, então, mas talvez seja o tipo de cansaço, né? Por exemplo, se eu fiz muitas coisas, que eu estou cansada, eu durmo mais rápido. Mas, por exemplo, se eu fizer exercício na academia, aí eu não durmo. É interessante, né? Esse tipo de coisa, não sei se talvez seja o tipo de exercício, né? Porque aí não, né, o seu corpo físico, de repente, né? Não Depende do sei. exercício, né? Depende do exercício. É que tem muitos fatores, né? Mas essa fadiga, ela não é fadiga do músculo, mas do metabolismo em geral, né? Ah, entendi. E eu ainda desconfio, isso daí é um assunto que depois a gente pode conversar melhor, que essa fadiga aqui, no nosso corpo, é mais falta de energia vital mesmo, sabe? Você fica com um certo déficit de energia vital. Aí teu corpo Repor, né? é como se a gente tivesse algo que medisse o nosso nível de energia vital. Quando a tua energia vital está baixa, provavelmente alguma coisa desencadeia no teu organismo para você se recuperar, para você dormir. Isso. Eu não acho que seja exatamente a energia física, o esgotamento físico, mas alguma coisa na nossa energia vital. E aqui interessante como ele fala, nada obstante, não, minhas alegrias sublimes, porém reservavam-se para depois. Ele já tá falando da questão da mãe lá na frente, né? Que ele quer dizer, ele estava tão feliz, tão alegre, mas ele nem imaginava como ele ia ter uma alegria mais grandiosa ainda, né? Quer dizer, além de, para você ver, né, como eles já sabiam, né, tudo que ele ia fazer também, né, já tinha visto o potencial dele, tudo isso, porque, olha só, além dessa questão do bônus, além de pedir para ele descansar num quarto confortável, eles ainda brindou ele, né, com esse encontro com a mãe dele, porque tudo isso era já merecimento dele, né? Já era um merecimento dele, sabe? Primeira noite, mas isso porque a mãe pediu para a primeira noite ela ver o filho, quando ele... Ah, é? Ah, então é merecimento talvez dela, né? Mas merecimento dela. Acho que dos dois, né, Badia? Dos dois, né? Você vai ver mais para frente que ela fala assim, rezei muito para que o seu primeiro dia de trabalho eu tivesse presente e tal, ela vai falar mais para frente. Mãe sempre é assim, né? Tá certo. Bom, prosseguindo. Daí, em instantes, sensações de leveza... Então, ele já foi dormir, muito esgotado, né? Daí, em instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia, impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado, embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos da ascensão. Eu achei muito bacana essa passagem. Eu vou falar por quê. Essa história do barco, ela é muito antiga na humanidade. O Dante Alighieri, na sua obra A Divina Comédia, ele já falava de um barco, está aqui, o barco de Dante. Ele já falava num barco que tirava as almas do inferno e levava para o céu. Outra coisa que eu pensei, a Badia e a Ana, é que, na verdade, Jesus, ele era muito ligado aos pescadores, né, o barco, né? Então, Jesus, ele andava nos barcos com os pescadores, então essa história de pescar almas, ou de levar almas num barco, é uma coisa universal. Eu acho que isso pode estar retido na nossa mente, de uma forma geral, porque isso aqui não é barco, com certeza. Primeiro que o barco tem ascensão aqui, o barco nunca ele sobe, o barco no rio ele sempre desce, porque ele acompanha o desnível das águas. Então, aqui embaixo ele fala que tem ascensão, então não é barco. Podia ser uma nave, podia ser alguma coisa, um aerobus. O fato é que o barco está na nossa memória universal, na nossa memória, vamos dizer assim... Espiritual mesmo. Espiritual. A gente deve transformar essa ideia num barco, porque o barco é que nos transforma.
Então, é muito interessante a história do barco de Dante, que ele tinha esse homem aqui, do meio, que era o Queonte, um negócio assim, que era o que ia buscar as almas aqui já no inferno, né? Outra coisa que eu achei interessante aqui, então tem a questão da ascensão, que eu acho que isso, na verdade, claro que não é barco, mas é uma forma de transportá-lo. O fato também, o que fala contra ser barco, que ele estava vendo uma paisagem que não era água, né? Ele estava vendo alguma paisagem muito bonita, que então não era o mar, nem água, nem nada. As belezas do caminho. Então, na verdade, ele estava sendo transportado, e esse homem silencioso, possivelmente é alguém que foi, vamos dizer assim, incumbido de levar ele até a mãe dele. Deixa eu aberto aí para vocês. E aqui ele fala, né, das magníficas paisagens, né? É. Quer dizer, não está falando da água, né, em questão. Isso aí deve ser aquela questão daquela criação, de repente, mental mesmo, né, porque ele estava sendo conduzido, de repente ele conhecia aquele transporte, às vezes até, né, tinha afinidade com isso, né, ele já imaginou, né, o barco mesmo, provavelmente. Interessante que a obra do André Luiz, esse Nosso Lar, tem várias passagens que batem com a obra de Dante Alighieri, sabe, do Inferno, o livro Inferno. Eu observei que tem várias passagens, parece que a impressão que dá é que ele tenta fazer um paralelo de alguma forma, né? É porque, de certo, o Dante, ele tinha essa percepção também, né? Sim. Então, dessa percepção. Do umbral, né? Ele teve visões do umbral, né? Então, por E o isso que André, ele retrata, né, esse tipo de coisa também. e o André estava sendo resgatado do umbral ali, porque ali é umbral, né? Na Câmara de Retificação é umbral, né? Sim. Então ele estava indo do umbral para o céu. O céu é onde estava a mãe do André. Então aqui coube muito bem a ideia do barco, né? E ali estava sendo levado, provavelmente, um dos outros corpos dele também, né? Um dos outros Mais corpos. sutil. É igual a gente não tem corpo físico dormindo aqui, o outro vai, né? Eu vou falar nisso agora. Ah, então tá. Então, a ideia que eu tive aqui foi que... Porque eu tive uma conversa com o Adão sobre isso aqui ontem, segunda-feira, na verdade. Eu falei, Adão, que corpo que foi que saiu lá do André? Eu falei assim, Adão, você lembra daquele capítulo Sonho e tal? Aí ele falou, lembro, ele falou, eu falei assim, bom, o perispírito dele ficou lá, que corpo que saiu? Aí o Adão respondeu, corpo mental. Ah, tá vendo? Tá vendo? Mas aí tem uma confusão aí, vamos ver. Aí esse daqui é do Richard Gerber, né, só para a gente lembrar, então você tem o corpo, a gente tem o corpo físico, que é o segundo aqui, depois tem o corpo etérico, que é o duplo etérico, depois tem o perispírito, que é chamado de corpo astral, depois vem o corpo mental, depois vem o corpo causal. Mas, na verdade, esse corpo etérico é aquele que se desfaz quando a gente vai, né? Isso, é o duplo etérico, corpo etérico, Isso, ele se desfaz. a gente fica com o perispírito, né? E mais esse outro, O perispírito, corpo astral, o perispírito é o o corpo astral. astral, mais o mental e mais o causal. E o Richard Gerber fala que existem muitos outros corpos sutis aqui, só que ele fala, e a gente sabe também, o Adão sempre fala, né? Sim. Tem mais de 32 dimensões, 32 corpos. Uhum. Bom, aí o Adão, ele acha que é o corpo mental, mas tem umas coisas aqui que falam contra isso. Vamos ver aqui. Cadê? Aqui no próximo. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, desembarquei com uma precipitação. Desembarcar é sair do barco. Sim, isso. Né? Interessante isso. Apesar que a gente fala assim para avião também, para tudo, né? Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Aqui vem a primeira coisa. Ele não o André está com todas as características de um corpo sutil completo. Não só um corpo mental.
porque ele tem aqui o aparelho da audição, e ele enxerga, Isso é verdade. ele tem o cheiro, e mais para frente, então, ele fez um desdobramento consciente, que ele fala aí, com um tipo de corpo sutil que tem todos os órgãos, igual o nosso, que deve ter aparelho auditivo, que deve ter visão, porque ele enxergou tudo, fez tudo aqui. Então, ele reconheceu a voz da mãe, no momento abraçava minha mãe em transbordamento de júbilo. Fui conduzido, então, por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Agora, do ponto de vista, é claro que as leis lá nessas outras dimensões possivelmente são diferentes, né, das leis aqui, da física do nosso mundo. Ah, sim. Porque as flores, se elas retivessem a luz, ela ficaria preta. Aqui, pela lei da nossa física, se a flor ela reter a luz, toda a luz, ela fica preta. Porque o preto, ele é a retenção da luz. Todas as ondas de luz, elas ficam retidas no lugar, ela fica preta. Então, na verdade, aqui eu não sei se houve aqui uma confusão ou eu encontrei na literatura isso aqui, ó, mutações cromáticas, é uma coisa bem interessante. Sendo esse corpo sutil mais sensível, pode ter acontecido isso. A reflexão de certos raios luminosos pode atingir o seu máximo. Ou seja, objeto vamos pensar numa flor, né? Colorido pode atingir o seu pico de saturação. Então, aquela luz, por exemplo, vermelha, uma flor vermelha, aquele vermelho, ele pode saturar os cones dos olhos, satura. Quando isso acontece, a retina também é sensibilizada no seu máximo. Aí ele exalta as cores complementares, então começa a aparecer brilho de outras cores em volta, que são essas cores complementares que estavam submersas na periferia do objeto. Essas cores complementares fazem parte do fenômeno, diz que é natural isso aqui. A gente não vê porque o nosso cérebro não interpreta dessa forma. Então, eu acho que, como ele falou lá, festa de cores, várias cores, né? Pode ser essas mudanças de cores devido à sensibilidade da retina espiritual. O perfume da cor, né? Revelando a festa permanente do perfume da cor. Vamos lá, vamos continuar, então. Tapetes dourados e luminosos tendiam-se dessa maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. Aqui é interessante, ele fala, o sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e de tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Então, isso que ele está descrevendo aqui não é sonho mesmo, nem aqui na Terra não é sonho, chama-se desdobramento consciente, não é isso, Badir? Sim, isso mesmo. É aquilo que fala assim, quando é sonho, que é do subconsciente que vem, ele não tem movimento e não tem cor. Isso. Aí, quando tem movimento e tem cor, aí não é sonho, realmente um encontro, é uma vivência, né? Então, mas mas aqui ele fala mesmo, né? Olha, o sonho não era propriamente na Terra. Eu sabia, quer dizer, ele sabia que ele tinha saído do corpo, né? E quando a gente está aqui, e no nosso caso, a gente não sabe que a gente saiu do corpo, né? A gente não tem essa... Só quando não, por isso que eu estou falando, isso aqui não é desdobramento consciente. Sim, exatamente, mas ele fala que ele deixou o outro veículo, né? Então, ele deixou o perispírito mesmo. Então, mas o desdobramento você deixa mesmo, né? Não, eu sei, mas estou falando, só está confirmando, né, que realmente ele deixou. Aqui na Terra, nós chamamos isso de desdobramento consciente. Você sai, você vê teu corpo lá, você está consciente. Sim. Não é sonho, mesmo que seja esse colorido que você falou, tal, é um sonho ainda. Sim, não é desdobramento consciente. Mas tem também, aqueles, né, que tem e aqueles que não. Isso aqui é um desdobramento consciente, porque ele falava assim, ó, eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras, quer dizer, ele estava perfeitamente consciente, e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Aqui tem aquela questão, né, que eles falam, né, que as pessoas treinam, né, a sair do corpo, elas saem conscientes, mas isso é uma minoria das pessoas, né? Minoria, né?
Eu mesmo não tenho nem capacidade para fazer isso. Também não. Só no sonho. Eu é só no sonho mesmo. Eu também. Mas ele diz que é treinamento, né, Badia? É. Treinamento. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. Eu não sei se dá para concordar com ele nisso aqui, porque ele confundiu barco com nave, né? Eu não sei se ele estava tão consciente assim, né? Mas às vezes esse barquinho era uma projeção mesmo. Então ele não estava totalmente consciente, entendeu? Isso que eu quis dizer. Entendi. 100%, porque ele dá a impressão assim, ó, que minhas noções de espaço e de tempo eram exatas. Isso. Então, não sei se pode falar que é exato. Eu acho que houve uma certa distorção ali induzida, né? A riqueza das emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Ele podia vir e tirar as nossas dúvidas, né? Porque ele vem quando ele era um ramatista, podia tirar nossas dúvidas dessas coisas. É verdade, né, Badia? Ué. Eu também acho. Eu acho que isso daí é o futuro, né, Badia? Quando a gente estiver dormindo, só que daí a gente não tem noção, né, da resposta que ele deu. Não tem, a gente não tem. A gente está fazendo. Eu não tenho. Um dia mesmo. Tirando algumas elucubrações, umas ideias, né? Estão Mas muito longe da verdade. Estão muito longe da verdade. Conscientemente, a gente não tem quando a gente está dormindo, né, que eles respondem. Um dia mesmo, Eurípides falou para mim assim, mas eu já respondi para você lá no astral sobre o floral, né? Mas daí... Você vai lembrar, né? Eu não registrei, né? Estou perguntando agora consciente para mim registrar. É que parece tão natural para eles, mas quando a gente desce aqui nesse corpo, eu vou te falar, você esquece tudo, hein? Porque a gente não está lá também com o cérebro físico, né? Exatamente. Após dirigir meus sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Aqui, Badia, muito roguei a Jesus me permitisse sublime satisfação de ter-te ao meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram-se em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduz-se desse modo formosas capacidades e simples expressões parasitárias. Parasitário pode ser até ovoide, né? Entre outras coisas, né? Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Esse aqui achei muito bonito. É indispensável converter toda oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênção de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra no nosso favor. Fala, Badia, o que se chamou a atenção? Então, eu achei muito importante essa parte, assim, eu não tinha lido esse comecinho, porque eu li meio rápido, porque eu estava já na outra live, mas eu achei interessante que aqui ela está falando assim, ó, qualquer coisa, né, qualquer atitude de bem que você faz para o outro, né, você está ali, você está servindo a Deus, né? Porque às vezes as pessoas pensam que tem que fazer coisas grandiosas, né? Olha o outro fazendo, fala, nossa, queria ser igual fulano, queria fazer isso, queria fazer aquilo, e todos nós, como ela colocou aqui, todos nós temos essa possibilidade, né, de fazer, de servir, aonde, como diz, me veio agora aquela frase que fala assim, floresça onde te colocar, né? Aonde nos colocar, a gente serve conforme a necessidade que está naquele lugar que a gente está vivenciando, né? Então, qualquer coisa, ela quis dizer assim, qualquer atitude, por mínima que pareça, é serviço, você está servindo a Deus uma palavra, um copo d'água, um gesto, né, de atenção que você dá para o outro, você vê que muitas vezes muda a coisa na autoestima da pessoa, né, saber que você está olhando para ela, que você está se interessando pela vida dela, né, porque às vezes as pessoas passam pela vida, principalmente as pessoas que vivem meio abandonadas, né, elas
elas se sentem inferiores, elas acham que elas são inferiores, e quando a gente começa, você vê aqueles nossos irmãos, né? Quando você começa a dar atenção para eles, eles vão se sentindo, eles vão percebendo, na verdade, eles vão percebendo que eles são pessoas, que eles estão, né, só estão em lugares diferentes, mas que eles têm o mesmo valor que os outros têm. Eles começam, né, essa autoestima deles a ser trabalhada, e eles começam essa melhora deles por conta disso, eles começam a se descobrir. Eu achei uma das partes mais importantes. E ela fala assim, ó, igualmente o olhar, compreensão, culpa, não, promessa evangélica, o que eu tinha olhado aqui, gente, faminto, balsos do dia do serviço. Quando ela fala assim, nessa questão que tem pessoas que chegam lá do outro lado, por conta da crença de cada um, né? Chega lá pensando que vai chegar no céu, que vai ter um anjo tocando harpa, que vai ficar o resto da vida lá, né? Assim, só curtindo aquela coisa bonita lá do céu, que é uma ilusão, né, mas que ele aprendeu daquela forma, né, que é uma crença, né, que colocaram nele também. E a outra, quando ele fala do parasita, o parasita também é igual aquela senhora que não queria nenhum serviço, servia, né, que ela não queria, na verdade, fazer nada porque achava que aquele serviço era inferior para ela, né, nesse sentido também, né, não só como você fala do ovoide também, só que o ovoide é uma outra coisa que ele, na verdade, ele está... Vampirizando. Exatamente, né? Que é o parasita, né? Exatamente. O parasita é aquele que não faz nada e vive, né, da energia do outro, também, né? Nesse caso, ele também é um parasita. Mas ele vive, né, do trabalho do outro, por exemplo, né? Tá ali numa boa no nosso lar, eu não preciso trabalhar, né? Eu vou ter um cantinho lá, então eu não vou me esforçar, né, para fazer nada. Também, nesse sentido. E ela fala que os serviços divinos nunca serão deslembrados na casa de nosso Pai. Onde que é a casa do nosso Pai, Vadir? Nunca ficarão deslembrados, né? Deslembrados. A casa do nosso Pai é todo lugar também, não é? Universo, né? É o universo. Mas Jesus também falava que a casa do nosso Pai está dentro de nós, né? Também. Também. Você lá atrás só me lembrou uma coisa, quando você falou das flores. Esses dias, o mentor falou assim, uma coisa bem interessante. Ele pediu para uma pessoa fazer o tratamento com rosa nos olhos, né? Ele sempre pede, já pediu para mim também, é fantástico, sabe? Eu Quando você lembro está disso. com o olho meio irritado, é fantástico, sabe? Olha, você coloca, ali você já tem uma sensação que se livra tudo, sabe? Fica aquilo leve, sabe, seus olhos. E ele esses dias falou assim que a rosa, que por que a rosa? Ele falou que a rosa ela tem uma capacidade muito grande de captar a energia do universo, viu? Por isso que eles pedem a rosa, não é uma outra flor. Uhum. Ana, pode falar, Ana. Está desligado, está desligado o som, Ana. Ai, desculpa, gente. Eles falam muito de serviço em toda a obra, né? Talvez de André Luiz, mas eles não falam, eles fazem estudos como a gente faz aqui, ou é só o trabalho no bem, na caridade, de ajuda no corpo, no caso deles, já no outro corpo? Você tem um ministério que chama Ministério do Esclarecimento, tem biblioteca, para você ter ideia, nesse Ministério do Esclarecimento. Centros de estudo avançado da área biomédica, na área de engenharia. O negócio lá é como se fosse aqui na Terra, como se fosse onde tem universidade, né, Badia? Tem de tudo. E até numa passagem, o André Luiz fala disso, né? Ele fala, né, das reuniões que eles fazem lá, né, no auditório dos estudos. No auditório, tudo mais. E vem seres de outro plano mais elevado para discutir os assuntos com eles. Sim. Então tá bom, então é isso, minha dúvida. Obrigada. Porque, na verdade, o objetivo dessas obras do André Luiz aqui não é aprofundar nesse lado científico, né? Esclarecer mesmo, né? O foco deles era o umbral mesmo, aquilo que nós mais precisamos aqui, que é o sofrimento, a dor, por isso que ele dá algumas pinceladas, assim, sobre conhecimento, sobre as coisas, né? Inclusive, né, eles levam nós mesmo, Ana, você mesma, você, eu, Paulo, todo mundo, quando eu falo nós, você também. Eles levam a gente para estudar com eles quando a gente está dormindo. Tanto que um dia o mentor falou, você também estava lá, ele falou, todos vocês estiveram no seminário
a noite passada, ou semana passada, não me lembro, e vocês lembram o que foi falado, mesmo que o cérebro a gente não lembra, mas a nossa alma lembra. E eles falaram bem claro que nós fomos levados, né, às vezes a gente vai participar de seminários junto com eles, de estudo também, entendeu? Você também, mocinha, já foi, com certeza. Ai, agradeço, né? Estou agradecendo agora, então. Isso, você estava lá, ele falou, todos vocês estiveram conosco no seminário que nós fizemos, acho que foi semana passada que ele falou, assim, naquela época que ele falou semana passada, não é nessa semana passada? Eu lembro. Ele falou, mas, Abadia, mas como é que a gente não lembra de nada? Não, então, é isso que eu ia falar, isso não deve ser permitido, o tipo de conhecimento que a gente tem lá, Então, não deve ser permitido. Não deve ser permitido. Você imagina se todo mundo que estuda... Eu fico imaginando se todo mundo vai lá e estuda coisas muito avançadas, a gente volta e lembrasse. Primeiro que o choque de conhecimento aqui ia ser tremendo, né? Eu ia começar a sair na rua e falar de coisas que ninguém entende. Então, não é permitido. Eu acho que faz muito sentido disso. É como você pegar uma criança e levar até uma universidade. Ali tem coisas que ela não vai compreender e também tem coisas que ela não pode transmitir ali. Não tem jeito. E também eu acho, né, Paulo, que, por exemplo, daí o nosso conhecimento, que a gente está aprendendo aqui, o nosso aprendizado, ficaria muito fútil, talvez, assim, para nós, né? Porque a gente já tinha conhecido coisa mais além, então nós precisamos passar por essa experiência que nós estamos passando, né? Que é mais simples. E daí, talvez, para a gente já seria mais difícil passar por essa experiência simples, porque a gente já tinha um conhecimento. Mas a nossa alma, né, nosso espiritualmente, a gente está adquirindo até pelo fato que, como a gente sabe, né, que nós temos outras consciências mais elevadas do que essa que a gente está vivenciando aqui na Terra, e que a gente também já, nos nossos outros corpos, né, nosso eu superior mais avançado, nós já temos, né, um pouco desse conhecimento. Aí a gente vai lá só para dar né, para a gente aprender um pouco mais, mas não é o conhecimento equiparado com esse que a gente está tendo no planeta Terra, né, que aqui é um mundo paralelo menos evoluído do que algumas consciências que nós já temos em outros mundos, por exemplo, né? Tudo isso tem. Então, porque... Pode falar, não pode falar. Não, porque talvez não é um conjunto de ensinamentos necessários para que a gente saia daqui. Então, talvez nós tenhamos necessidade de não só estarmos aqui vivenciando, mas que esse apoio espiritual que eles nos dão também faz parte da nossa evolução. Sim. Então, muitas vezes a gente acha que tudo que a gente faz aqui é só isso, né? Mas não é. Não é. Em relação ao que eles falam para a gente, a vigilância que eles fazem, né, no nosso dia a dia, que a gente vai tendo esse apoio, que a gente não enxerga, a gente não tem, às vezes, as percepções necessárias, mas talvez tudo isso seja, como a gente já sabe, tudo conectado mesmo. Então, se a gente não tivesse essa força maior que eles nos dão, nós talvez demoraríamos muito mais para sair do lugar, né? Com certeza. Você sabe, eu vou falar uma coisa que é a área que eu sou mais ligado, que é a ciência, né? A graça, olha, eu acho que Deus é tão perfeito que nessas nossas viagens, nossos estudos, ele deixa para nós, existe um canal chamado intuição. Ele deixa para nós ainda, nós não esquecemos totalmente, a nossa intuição, nós podemos buscar esses conhecimentos. Sim, exatamente, é isso que eu estou falando, ele fica armazenado, mas não no nosso cérebro físico, né? Ele fica armazenado, de uma certa forma, no nosso corpo sutil, né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, Abadia, que como que esses conhecimentos podem chegar até nós? É desenvolvendo a nossa intuição. Exatamente. Na ciência, muitos cientistas fizeram descoberta porque eles estudaram lá, e quando eles chegaram aqui, por exemplo, eu vou citar um pesquisador que descobriu o interferon. O interferon é um tipo de um hormônio. Ele declarou, na década de 60, ele declarou o seguinte: nós não descobrimos o interferon fazendo experiência sistemática no laboratório. Ele declarou isso na imprensa. Nós descobrimos através da nossa intuição. Olha só. Sim. Porque, na verdade... Einstein, só um pouquinho, eu vou concluir aqui.
Einstein falava assim, que a teoria da relatividade, ele simplesmente acordou um dia, olhou para o espaço, teve aquela intuição e descobriu. Então, o que acontece? A gente vai lá, estuda, ela não volta para o nosso consciente, mas nós temos esse canal que Deus nos deu, maravilhoso, que chama-se intuição. Então, você... E também tem aquele negócio, você já ouviu falar, né, o tal de déjà vu. Ah, parece que eu já vi isso, a ciência explica isso aí. Não explica muito bem, aliás, né? Ah, parece que eu já vi isso em algum lugar, o tal de déjà vu do francês. Parece que eu já vi alguma coisa. Ah, parece que eu já passei em tal lugar, parece que eu já viajei em tal lugar. Então, a gente tem esse... Deus não nos abandona totalmente esse contato, ele nos deu essa intuição maravilhosa que faz com que a gente recorde algumas coisas, né? Que volta como se fosse um armazém, né? Está tudo armazenado. Aí a intuição, através da intuição, a gente vai lá e busca. Porque eles falam mesmo, por exemplo, esse conhecimento que as pessoas trazem, por exemplo, na verdade, esse conhecimento é um conhecimento que está no universo, né? Para todo mundo lá à disposição. Só que aquela pessoa, né, ou é determinada para ela captar aquele conhecimento, ou ela, né, já tem de outras vivências muitas vezes, mas geralmente tem alguém, por exemplo, o caso do Bach, né? O Bach, ele veio de Sírios para trazer a questão do floral, mas ele chegou aqui, ele não tinha consciência que ele tinha esse conhecimento, né? Tinha intuição, né? Tinha intuição, né? É através pura intuição, ele foi escrevendo tudo e colocando os 38 florais, tudo através da intuição, mas ele veio já de um lugar determinado, né, para trazer isso para o planeta Terra. E assim eu acho que são todos, né? As pessoas já tá lá, ó, aquele fulano vai, né? Vai levar os conhecimentos. Aí eles abrem esse canal para a pessoa poder conectar, mas todo conhecimento não é de nenhum de nós. Esse conhecimento está no universo à disposição, né? Só que nem todo mundo consegue esse canal, né? Aqui, ó, interessante, aqui que casa do meu pai, termina aqui, ele fala, aqui igualmente o olhar de compreensão ocupada, a promessa evangélica aos que vivem, o desespero, a esperança, o aflito, constitui bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e o registra a nosso favor. Aí ele dá uma declaração muito interessante, a fisionomia da minha genitora estava mais bela do que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime, suas mãos transmitiam-me no gesto de ternura, fluidos criadores, energias vivas novas, a par de caridosas emoções. Na verdade, quanto mais elevado o espírito, quanto mais ele habita planos mais elevados, ele adquire essa beleza mesmo. Ele irradia essa luminosidade, essa beleza. É beleza física mesmo, beleza Sim. nos olhos, no corpo. Eu encontrei em Pensamento e Vida do Emmanuel a seguinte afirmação, ó. A educação pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, olha, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, quanto mais educado e mais superior o espírito, mais ele projeta esses reflexos de beleza e sublimação. É por isso que lá nas apresentações você já observou, né, Badia, apresentações do Saint-Germain, Sim. daquelas fotos, eles têm uma beleza perfeita, assim, né? Irradiam Então, uma perfeição. Você não vê nenhum mestre que tenha uma aparência, né, assim. Não. Agora, quando reencarnam numa questão de missão, de dificuldade, eles reencarnam num corpo, às vezes, muito ruim, muito sofredor, muito sem beleza e tudo mais, mas aí já é uma beleza até acho que para não chamar muita atenção também para essa questão material, né, de futilidade, né? Você vê, por exemplo, o Sai Baba, né? O Sai Baba, ele não tem uma assim, de acordo com a beleza da Terra, vamos dizer assim, né? Mas eles falam que ele é a encarnação ele é um avatar, ele é a encarnação da própria energia da Mãe Divina, né? Mas vai se ver ele lá no plano espiritual para ver. E você vê que eles vão ficando com uma fisionomia assim. Todos nós somos encarnações, temos um certo grau de energia da Mãe Divina. Não, todos nós temos, né? Todos nós somos, mas estou falando assim, essa transmutação, né, dessa consciência, né, já aberta, né? Ah, sim. Nesse sentido que eu falo. Na verdade, ele tem mais. Ele veio como representando a Mãe Divina mesmo, eles falam bem claro isso.
Eu não Porque concordo. ele materializava as coisas, por exemplo, na frente das pessoas, ele materializava tudo que as pessoas quisessem ali, para mostrar, não para mostrar que ele tinha poder, mas para mostrar o poder da mãe divina mesmo, né, nesse sentido. E você vai vendo que a fisionomia dele vai ficando assim, já não é tanto masculino nem tanto feminino, já vai ficando uma beleza assim, né, que já é uma mistura, né? Entendeu? É comprido aqui, ainda tem coisa. Vamos lá. O Evangelho de Jesus, meu André, continua amorosamente. Lembra-nos que há maior alegria em dar do que em receber. Aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueças de dar de ti mesmo em tolerância construtiva, em amor fraternal e divina compreensão. A prática do bem exterior, esse aqui eu achei magnífico. A prática do bem exterior nos ensina, ele é um apelo, um ensinamento para que cheguemos à prática do bem interior, né? Isso. A gente aprende, a gente vai lá, faz a caridade, mas na verdade, lá no último estágio, lá para frente, quando a gente começa a fazer a autoiluminação, olhar para nós, que é chamada prática do bem interior, como fala aqui. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que funcionários da terra congregados no serviço, sublime, embora da caridade material. Não te vergonhes de amparar os chaguentos, esclarecer os loucos que penetram nas camas de edificação. Onde identifiquei espiritualmente, então ela estava lá espiritualmente, será? Sim, com certeza, né? Estava, mas eu acho que é um formato diferente. Ela estava, vamos ver para frente, teus serviços a noite passada. Então, a ideia é que ela estava espiritualmente lá. Trabalha, meu filho, fazendo bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e distração. Sempre que possas, porém, ouvidas o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente que sou, posso ver em espírito teus esforços. Será que ela só estava vendo à distância, era uma visão à distância, ou ela estava em espírito lá, entendeu? E aqui dá a impressão que ela podia ver em espírito teus esforços. A impressão que eu tenho, Badia, é que é visão à distância, ela não foi lá. Pode ser. Eu vou te falar por quê. Mais para frente, ela diz que ela seguia as mágoas do pai. Então, eu acho que ela não ia lá no pai, ela via a distância, né? Eu acho que ela não estava lá direto na zona umbralina, procurando ver o pai dele, né? Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador da sua bondade aos últimos seres da criação, muito abaixo dos vermes da terra. Então, disso aqui, eu tiro o seguinte, é um apelo que ela faz para que ele está começando a ver a prática do bem exterior, para que depois a gente chegue à prática do bem interior, que é o mais importante. E aqui eu extraí desse finalzinho aqui uma coisa curiosa, assim, eu acho que ela tem possibilidade lá do plano elevado que ela está, de ter uma visão à distância, né? Que isso daí, na verdade, isso cai na categoria do animismo, né? A própria alma dela, não é a mediunidade, né? Porque, na verdade, os próprios mestres, não é que eles estão ali, muitas vezes, lá da onde eles estão, né? Estão vendo. Eles projetam. Só que, assim, no sentido, quando você fala do pai dele, ela falava que, por mais que ela se esforçasse, o pai dele não conseguia enxergar ela, né? Aí eu não sei. É verdade. Lá no passado, ela fala isso. Verdade. Então, fica essa questão Por conta aí, né? da perturbação dele, ele não conseguia... É possível que aconteça as duas coisas, né, Badia? Sim. Que tanto ela podia ver de lá, como às vezes ela podia estar presente também, né? Para ver se ele, né, via e... Tem razão. Minha mãe fez uma pausa que desejei aproveitar para dizer alguma coisa, mas não pude. Aqui, ó, lágrimas, então, ele é um corpo sutil com órgãos, né? Sim. Lágrimas de emoção embargaram minha voz. Ela endereçou um carinhoso olhar, compreendendo a situação e continuou. Conhecemos aqui na maioria das colônias espirituais a remuneração do serviço do bônus hora. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. Aí ela vai falar do bônus hora. Então, explicações dela, da mãe do André, sobre o bônus horas. O bônus representa a possibilidade de receber alguma coisa de nossos irmãos em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações.
Mas o critério quanto ao valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Então, aquele negócio que falou, vou te dar bônus hora dobrado. Segundo aqui o que ela está falando, esse valor da hora pertence exclusivamente a Deus. Na bonificação exterior pode haver muitos erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criaturas em labores de evolução, como acontece na Terra. É que ela quer dizer que a verdadeira hora, bônus hora é de Deus, né? Sim. Mas, no concernente ao conteúdo espiritual da hora, há correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação, que é o valor real do conteúdo mesmo da hora. É por isso, André, que nossas atividades experimentais no progresso comum, a partir da esfera carnal, sofrem contínuas modificações todos os dias. Tabelas, quadros e pagamentos são modalidades de experimentação dos administradores, a que o Senhor concedeu a oportunidade de cooperar nas obras divinas da vida, assim como concede à criatura o privilégio de ser pai ou mãe por algum tempo na Terra e noutros mundos. Abadia? Ou Ana? Então, aqui ela deixa bem subentendido que, né, que até, mas ela fala esse bônus como se fosse uma coisa meio externa, mas lá embaixo também, lá depois no texto, ela fala assim, né, que até para a pessoa ser um administrador, na verdade, né, é Deus que dá oportunidade para essa pessoa estar nesse lugar, né, para tomar essa atitude também, né? Uhum. Isso aí. Mas talvez ela quis dizer que não é importante aquela remuneração ali em dobro, dele receber não sei quantos bônus das pessoas que estavam ali, mas o importante é o trabalho, ele fazer o trabalho, porque ele, para estar esse bônus, que quando ele fala esse valor da hora pertence exclusivamente a Deus, talvez ela quis dizer para ele também, que quanto mais ele servir, mais próximo de Deus ele vai ficar, né? É. Que o importante não era aquilo que ele estava recebendo ali, né? Isso. Aquilo ali é falível, né? Como ela fala. Aquilo pode ter falha. Exatamente, aquilo ali é uma coisa, exatamente, aquilo ali é só um. Todo administrador sincero é cioso dos serviços que lhe competem. Todo pai consciente está cheio de amor desvelado. Deus também, meu filho, é administrador vigilante e pai devotadíssimo. A ninguém esquece e reserva-se o direito de entender-se com o trabalhador, quanto ao verdadeiro proveito no tempo de serviço. Toda compensação exterior afeta a personalidade e a experiência. Toda compensação exterior, tipo bônus, você vai receber um bônus, afeta a minha personalidade, porque eu posso ficar cioso daquela quantidade de bônus que eu tenho, que eu trabalhei muito, etc, etc. Então, ele afeta realmente a nossa experiência. Mas todo valor de tempo interessa a personalidade eterna, aquela que permanecerá sempre em nossos círculos de vida e marcha para a glória de Deus. É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Ouvi vocês, hein? Né, ele está falando da questão da lei da compensação, né, e desse merecimento, né? É a lei do trabalho, né, que está lá no livro dos Espíritos. Você trabalha eternamente, na verdade, para Deus, né? Se você trabalha eternamente para Deus, você tem essas questões assim como ele teve, né, a felicidade de encontrar a mãe, como ele teve outras coisas, né? Então, isso faz parte desse servir, né, dele, porque é para isso que a gente foi criado, né? Para estar a serviço mesmo, e não Agora, para. você quer ver uma pergunta interessante, Abadia? Até que nível de dimensão que a gente recebe bônus, e depois não recebe mais bônus? Ah, sim. Provavelmente enquanto a gente ainda é meio incapacitado, né? Quando a gente ainda tem Olha, a esse impressão que dá, vestígio, né? Vesquício. a impressão que dá nessa dimensão da mãe do André, ela ainda recebia bônus. Provavelmente. Aqui, porque ela fala assim, nós recebemos bônus, quer ver um negócio assim, ah, ninguém esquece quanto toda compensação. Aqui.
O fato é que vai chegar algum momento na escala de evolução, Abadia, que o bônus não é mais esse bônus nesse sentido, mas é quando você e o pai, a gente e o pai somos um, né? Estamos bem longe. Mas, assim, quando você já está tão independente e ligado a Deus, Consciente, né, já, né? consciente já, então você não tem mais essa obrigação de... É uma coisa Não, já... não precisa desse incentivo, né? Como se fosse um incentivo. Agora me veio uma frase de Yogananda, naquela poesia lá, que eu declamei, ele fala assim, uma coisa muito bonita, ele fala assim, que nem as ondas do mar, né? As ondas do mar não se moveria mais sem o olhar dele. Dele, o que ele está falando? Ele está falando porque ele já é um com Deus, né? Ele já se entendeu? Então, como ele sabe que ele está em Deus e Deus está nele, nenhuma onda seria capaz de mover sem o olhar dele. Né? Porque eles já são um, né? Aí você já tem essa consciência que é Deus que está agindo através de você, né? Que é Deus, quando você está fazendo algo, é Deus que está fazendo, né, na verdade. Verdade. E esse aqui é o último. Minha mãe calou-se enquanto eu enxugava os olhos. Foi então que ela me tomou nos braços, acariciando-me desveladamente. Qual o menino que adormece após a lição, perdia a consciência de mim mesmo para despertar mais tarde nas camas de identificação, experimentando vigor. Então é um sonho mesmo, né, no final das contas. É que, na verdade, ele foi levado ali, né? Ele não voltou, tipo, no barquinho, né? No início era um desdobramento consciente, mas no final se revelou que era um sonho, né? Daí ele dormiu para ele poder acordar lá, né? Já no corpo, no outro corpo, né? Abadia, hoje você está convocada a fazer a nossa oração, hein? Só está eu e você aqui. E a Ana. Tá. Então vamos, né? Vamos nos ligar, né, a Deus nesse momento. Deixa eu só parar aqui. Tem que parar a gravação. Deixa eu parar a gravação aqui.